Ai, gente, deixa eu voltar aqui, porque eu gosto de uma coisinha de fundo, sabe? Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já fazia um bom tempo que eu não gravava vídeo, né, gente? E hoje eu resolvi gravar pra procurar realmente saber da opinião de vocês, né? Claro que talvez ninguém vá postar opinião, mas por fim, se quiser postar, pode postar lá no YouTuber, certo? Bom, gente, a minha pergunta é a seguinte. Mulher, você já teve curiosidade de conhecer ex-namorada de alguém que você tivesse afim? De um cara que você tivesse afim? Pois é, depois de muito tempo, eu tive essa curiosidade. Eu tive essa curiosidade, eu pensei, deixa eu procurar saber. Porque numa certa feita, há um tempo atrás, me foi dada uma carona e isso foi comentado dentro do carro, né? Entre duas pessoas ali, e eu era a terceira pessoa, e foi comentado isso, né? Que as ex-namoradas eram muito bonitas, né? Naquela época eu não entendi muito o contexto do comentário, mas depois de muito tempo, que eu sou meio devagar, quase parando, que foi cair minha ficha. E eu percebi que aquilo deveria ser quase que uma direta pra mim, né? Mas Deus não deixou nem que eu percebesse pra não dar uma resposta afiada. Depois de muito tempo, né? Muitos anos talvez, eu fui notar, né? Que fazia algum sentido. E de fato, aí o que aconteceu, né? Eu fiquei curiosa, pensei, deixa eu procurar saber, né? E eu até tive um sonho com uma dessas pessoas, né? Por isso que eu fiquei mais curiosa. Porque no sonho foi me dado o nome da fulana, né? Da pessoa. Aí eu fui olhar. Gente, realmente, quando eu olhei a moça, que eu confirmei com uma outra pessoa, falei, gente, é mesmo. Deus, muito bonita a mulher. Hoje é uma mulher, com certeza, né? Já tá até casada, né? Muito bonita. Falei, nossa, gente, bonita mesmo. E não era só uma não, tá, gente? Eram mais duas. Só que a terceira eu não tenho muita certeza. Mas essa primeira e a outra, eu concluo que sejam essas. Duas mulheres muito bonitas. Eu pensei, nossa Deus. Porra, você só me coloca pra lutar com gigantes, né? Lutar, não tô lutando com ninguém, né, gente? Porque o cara não me quer. Mas tudo bem, eu não tô nem aí nesse ponto, né? Eu vou fazer o quê? Não posso obrigar ninguém a me querer. Aí você me pergunta, Ju, mas você não se sente mal? Não, não me senti mal não, gente. Sabe o que me fez perceber, assim, sabe, de verdade, do fundo da minha alma? Porque se eu tivesse me sentido mal, eu falaria, porque eu sou bem, assim, sabe, eu sou bem espontânea no que eu penso, no que eu sinto. Pra mim, não tem o que perder mesmo, tanto faz. Se eu tivesse me sentido mal, eu falaria. Mas realmente, quando eu vi, eu pensei, nossa, as minhas bonitas mesmo, sabe? Muito bonitas. Inclusive, uma delas me chamou muita atenção pela beleza, sabe? Uma beleza muito bonita, assim, não sei nem explicar. Mas tem pessoas que você olha, não sei como está hoje, porque as fotos que eu vi são antigas. Acho que lá de 2019. Entre 2019, 2017, 2018, por fim. Mas assim, se tiver daquele jeitinho, com aquela beleza ainda, porque a gente envelhece, né, gente? Tudo passa. Realmente são muito bonitas. Uma dessas, né? Inclusive essa que eu tô aqui colocando em questão. Sim, nossa, gente, muito bonita essas meninas mesmo, né? Principalmente essa, né? Que foi a pessoa que eu sonhei e que eu deduzi que fosse. Só que eu não tinha certeza. Depois eu confirmei, de fato foi, né? E muito bonita, né? E no sonho que eu havia tido com essa pessoa, é como se eu houvesse tido, sem, assim, uma frustração, né? Por parte, imagino que dele, né? Porque o relacionamento talvez não tenha dado certo, não sei quem foi que terminou com quem, né? Mas no sonho me dava a entender como se alguém tivesse intervindo, né, ali, e o relacionamento deu certo porque alguém se meteu e isso no sonho que eu tive, tá? Se eu tô certa eu não sei. Mas assim, alguém se meteu, vamos supor, a mãe, por exemplo, às vezes a mãe não queria o relacionamento. Tô dando um exemplo, tá? Talvez a mãe da moça não quisesse o relacionamento. Não sei se eu tô certa. Mas no sonho foi o que me levou a entender. Aí eu fiquei curiosa, né? Já deixa eu saber, né? Porque me foi dado um nome, lá vou eu, né? Saber, né? Sei, nossa Deus, vamos lá, se o senhor me deu o nome, né? Se for realmente isso, vamos lá saber, né? E de fato, depois foi. Porque eu não me lembro disso, né? Até porque também naquela época eu nunca parei pra. Nunca me chamou a atenção, né? O cara em questão nunca me chamou a atenção. Então jamais eu iria lembrar, né? Eu fui confirmar justamente pelo sonho que eu tive e o nome que me foi dado. Aí eu fui perguntar pra uma pessoa e a pessoa confirmou pra mim, né? Quem era. Aí eu fiquei pensando, nossa Deus. Aí você me pergunta, mas e aí, você ficou meio assim? Não.
que você achou? Não, é realmente bonita, talvez até seja mais bonita do que eu mesmo. Mas isso interfere na minha vida? Não, gente, porque eu sei da minha beleza. A minha beleza é Cristo. A minha beleza é o que eu sou, é a minha essência. Eu sei que eu sou bonita. Eu sei que eu tenho a minha beleza, então pra mim não intimida nem um pouco, sinceramente. Me chamou foi a atenção, porque realmente a moça era realmente bonita, né? De fato me chamou a atenção pela beleza, porque realmente a mulher não era feia, era realmente uma mulher bonita. Aí por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes, mulher, você que fica encanada, né? Gente, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. E isso foi tão bom que Deus me deu essa revelação, porque eu acredito que foi em sonho e que foi da parte de Deus. Ele me mostrou, talvez pra ver como eu iria me sentir ou como eu iria realmente me sentir, porque ele já sabia, né? Só que eu não. Aí o que acontece? Quando eu olhei e fui confirmar e de fato era, disse assim, nossa, realmente a pessoa é muito bonita, o que eu vou falar? Né? A pessoa é bonita. Aí sabe o que me fez entender, gente? Que é isso. Sabe? Que isso é a nossa identidade em Cristo, sabe? Isso me voltou a reafirmar aquilo que realmente eu sou no Senhor. Por quê? Porque não foi uma coisa que me fez me sentir mal. Porque se eu for olhar, claro que a pessoa é mais bonita do que eu. É, e qual o problema? Eu sei da minha beleza, eu sei do que eu sou. Eu sei de toda a minha essência em Cristo, da minha identidade em Cristo, que hoje Ele me faz saber. Então, pra mim, isso não faz realmente diferença. Me chamou a atenção a beleza da mulher? Me chamou, porque de fato era bonita, né? Aí eu fui entender o porquê aquele comentário aquela vez no carro, né? Aí eu fui entender, de fato, né? Fazia algum sentido. É como se quisesse dizer assim, você tá se achando muita coisa, né? Hoje eu entendi dessa forma, porque depois que eu vi as supostas ex-namoradas, né? Duas, que praticamente eu tive mais certeza. Agora a terceira eu fiquei meio que na dúvida. Mas as duas, pelo menos que eu tive a certeza, realmente são muito bonitas. E a terceira também não era feia, não. Talvez fosse um pouquinho menos que as outras duas, mas também era bonita. E sabe o que eu penso, gente? É isso. Sabe, quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, isso não faz a menor diferença. Sabe? Aí quando eu vi, eu fiquei pensando assim, nossa Deus, realmente são muito bonitas. Principalmente essa primeira, que foi a qual eu tive o sonho, né? E sonhei com o nome da pessoa, né? Que me foi dado. E de fato, depois eu fui confirmar, realmente era essa, né? Tinha sido essa. Mas sabe, isso me faz ver, gente, o quanto é importante a nossa identidade construída no Senhor. Por quê? Porque sabe o que isso me faz refletir e pensar? Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que a gente. Ou seja, alguém do passado, que é o caso dessas mulheres com quem ele namorou, ou é alguém mais adiante. Sempre vai ter alguém melhor, gente. O que não pode morrer dentro de nós é a nossa identidade, a nossa essência em Deus. É a gente ter a certeza daquilo que a gente é. No final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque beleza passa, ninguém vai ficar bela pro resto da vida. Todos nós envelhecemos e muitas das vezes é importante a gente saber lidar com isso. Por quê? Porque a gente vai envelhecer, assim como o homem também vai, que não vai ficar bonito pro resto da vida. E a mulher também. Então o que acontece? Isso me fez compreender, é como se Deus tivesse me levado nesse campo, sabe, para entender isso, entendeu? Para ver, na realidade ele queria ver de mim, né? Como eu iria me sentir, né? Porque ele já sabia, né? Mas ele queria testificar em mim isso. E de fato, aí você me pergunta, e você se sente mal? Não. E eu realmente reconheço, são até mais bonitas do que eu mesmo, são mais bonitas de fato. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Realmente são mais bonitas. Isso faz de mim uma pessoa menos? Não. Eu reconheço porque realmente são. E essa que me foi dado um nome realmente me chamou a atenção, que ela é muito bonita. Parece até modelo, sabe? Tem um porte realmente de modelo a mulher. Não sei como está hoje, né? Como eu falei, as fotos parecem... Essa primeira foto parece que é de 2019, 2017, 2018, oscilava para esses anos, né? Acho que é isso. Mas assim, muito bonita, um porte até de modelo, sabe, tudo. Mas sabe, gente, isso nos liberta. Sabe, quando a gente tem certeza da nossa essência em Deus. Por quê? Porque a gente sabe quem a gente é, independente de uma pessoa querer ou não a gente. Sabe? Independente da pessoa escolher a gente ou não escolher. Aí, claro, o que me veio na cabeça? Ah, deve ser as amizades, com certeza. Deve falar. Nossa, você namorou um monte de mulheres bonitas, vai querer essa daí? Ah, com certeza, gente. Ah, com certeza. Olha a minha cara de preocupada, porque eu sei quem eu sou. E isso basta.
Mas com certeza me fez, logo me trouxe à memória isso. Com certeza. Agora eu entendo o porquê de algumas pessoas talvez, entendeu? Não sei se quer ou se não quer. Isso é o que eu acho, tá, gente? Isso daí eu já tô falando da minha pessoa, do que eu penso a respeito. Se eu tô certa, eu não sei. Entendeu? Mas isso é o que me faz pensar. Ah, então é isso. Entendeu? Deve ser isso. Ah, namorou umas mulher bonita aí, de repente namora essa que tá meio fora da curva, né? Tipo aquela pessoa aqui. Se for olhar os olhos da humanidade, né? Digamos assim, talvez não seria a preferencial se tivesse que escolher entre as duas anteriores ou as três anteriores, né? Mas olha minha cara de preocupada, gente. Aí isso me faz realmente testificar mais uma vez a cura do Senhor na minha identidade, na minha essência, na minha vida, sabe? E louvado seja o Senhor por isso, sabe? E isso eu estou querendo trazer para você, mulher, que muitas das vezes se sente humilhada, entendeu? Se sente muitas das vezes com a autoestima lá embaixo, porque muitas das vezes é isso que acontece. E muitas das vezes é isso que muitos homens causam em determinadas mulheres. Se eu não estivesse realmente bem resolvida com aquilo que eu sou, porque Deus me trouxe essa essência e a minha identidade foi restaurada em Cristo nesse sentido, realmente eu iria olhar para aquelas mulheres e eu ia ficar me sentindo mal. Mas não senti nada, eu simplesmente reafirmo que realmente são bonitas e até mais bonitas do que eu mesmo. Qual o problema, gente? Mas eu sei quem eu sou, sabe? Isso é pra você, sabe? Reconheça isso. Faz bem, sabe? A gente sempre vai ter alguém, gente, melhor do que a gente naquilo que a gente não é. E tudo bem, sabe? Entenda isso, você não deixa de ter o seu valor por conta disso. É essa certeza que você tem que ter, sabe? Foi isso que eu entendi, sabe? Que o meu valor não tá atrelado a isso, a essa visão, a essa aparência, até porque beleza passa pra todo mundo, todos nós vamos envelhecer. Eu quando era mais jovem, eu tinha até mais beleza de fato, eu era até mais bonita. Hoje eu não tô tão, nossa, porque gente, a vida passa. Passa pra nós, mulheres, passa pros homens também, porque não é só pra mulher, homem também envelhece, fica enrugado. Homem também envelhece. A diferença é que na sociedade a mulher é muito mais cobrada do que o homem. Mas o homem também envelhece, gente. E aí, diga-se de passagem que em determinadas situações é até pior. Aí eu fiquei olhando assim, sabe? E foi me vindo isso. Eu tava vindo no meio do caminho, que eu fui ali no centro de Ferraz. Fui na casa da minha irmã e depois fui pro centro de Ferraz. Aí eu fiquei pensando e eu pensei. Aí sabe quando aquilo ficou na cabeça? Cara, bem que eu tinha visto, sabe? Assim. Sabe? Eu tinha visto realmente, sabe? Eu tinha desconfiado. Eu só não tinha certeza, mas eu tinha desconfiado entre uma e outra, né? Eu pensei, cara, não é mesmo? Aí eu fui olhar, não, realmente. Aí quando eu confirmei, né, com a pessoa me confirmou, eu falei, nossa, muito bonita mesmo, porque a mulher realmente é bonita. As três são, mas essa me chamou mais a atenção. Essa que eu sonhei com o nome, que praticamente foi uma confirmação, e talvez seja o alvo de talvez uma frustração, não sei, né, por parte da pessoa, do homem em si, mas foi a que me chamou a atenção, porque realmente tem uma beleza diferente. Mas aí me fez pensar, do que adianta, né, gente? A beleza nessas horas não é tudo, né, gente? Beleza ela passa para todo mundo e realmente a gente está resolvido em Cristo, gente, faz toda a diferença, sabe? Eu percebi que realmente na minha vida fez toda a diferença. Por quê? Porque quando eu vi, normal, sabe? E de fato é mais bonita assim. É muito realmente bonita, né? E tem pessoas que a gente olha por isso, gente. É importante a gente ter a nossa identidade em Cristo. Por quê? Sempre vai ter alguém, gente, que vai ser melhor do que a gente. Ou seja, que é esse o caso, né? Às vezes. Ou seja, uma pessoa mais adiante, sempre vai ter alguém melhor, gente. A gente tem que estar realmente posicionada na fé e no Senhor, naquilo que a gente é na essência, na fé em Deus no sentido da essência. Porque a essência do Senhor em nós, a identidade de Cristo em nós, ela restaura até a nossa percepção, ela restaura a nossa visão de como vemos as pessoas. Sabe? E isso não nos intimida, porque eu poderia ter ficado intimidada, né, pela situação ou pela imagem, as pessoas não poderia. Mas fiquei? Não. Acrescentou algo para mim nesse sentido? Me acrescentou sim essa linha de raciocínio e esse pensamento. Não no sentido de eu me sentir mal, porque, nossa, realmente são mais bonitas do que eu, porque são. Realmente são mesmo. E qual o problema, gente? Olha a minha cara de preocupada. Nem um pouco. Porque de fato, gente, não é isso que faz a diferença, sabe? Aí você começa a perceber, gente, que de fato a base da nossa vida é Cristo.
sabe? A base da nossa vida, a centralidade da nossa vida, da nossa essência é o Senhor. Por pior que às vezes a gente esteja, porque nem sempre a gente tá bem, tá bom, gente? Não vamos também florear. Nem sempre a gente tá legal, mas a nossa base é o Senhor. E me fez entender isso, sabe? Aí eu fui ver de fato, sabe? Faz todo o sentido. Aí eu fui entender lá atrás o porquê eu ouvi aquelas coisas naquele dia no carro, entendeu? Aí fez todo o sentido depois pra mim. É como se tivesse sido uma explicação dos céus, né? Digamos assim, que eu sou meio devagar pra entender. E realmente aí eu fui entender, né? O porquê eu ouvi aquelas coisas, né? Nesse sentido, né? Por isso que eu também nem entendi naquele dia que eu ouvi e nem me senti mal porque também ouvi. E olha que eu ainda era bebê naquela situação, né? Eu tava vivenciando tudo aquilo tão prematuramente, né? Tão lá no começo, comparado a hoje. E pra mim, nem me liguei pra ver, né? Só fui me ligar depois de muito tempo. Vou dizer que até anos depois, né? Tanto é que eu só fui ter, assim, fui conhecer agora por causa desse sonho que eu tive e desse nome que veio, né? Dentro do sonho que eu tive. Aí eu fiquei curiosa. Aí eu fiquei curiosa pra ter essa certeza. Eu pensei, agora entendi o porquê, né? Mas sabe, gente, é isso. A nossa essência, realmente, a nossa centralidade é o Senhor. Quando o Senhor é o centro da nossa vida, da nossa essência, da nossa identidade, nada faz a diferença. Nem o que foi antes e nem o que pode ser depois. Por mais difícil que as coisas sejam, sabe? A gente realmente tem que estar pautada no Senhor. E não é porque eu sou, nossa, como eu sou uma pessoa fervorosa, aquela pessoa, nossa, como eu busco, nossa. Não, gente, eu também tenho minhas debilidades, sabe? Eu também tenho as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Eu tenho também meus altos e baixos, como qualquer ser humano tem, sabe? Mas hoje eu vejo muitas coisas transformadas na minha vida, inclusive na minha identidade e na minha essência, sabe? E isso acaba fazendo diferença. E por isso eu vim aqui te contar, mulher. Pra você realmente ter essa sua essência em Cristo, essa sua identidade reconstruída no Senhor. Por quê? Porque é isso que no final das contas vai fazer a diferença para você não ligar, sabe, para as coisas que realmente quando você vai olhar se tornam banais. E eu espero que você fique aí com essa reflexão. Eu espero que você assista essa reflexão, porque eu acredito que vai te edificar de alguma forma. Porque eu nada eu tenho para oferecer, mas aquilo que está em mim e que eu possa falar, eu acredito que tenha, que é o Senhor. Com certeza tem. Então fica aí com essa reflexão. Pare e pensa. Sabe, tem coisas que realmente não valem nenhum desgaste psicológico e emocional. Se você estiver passando por essa etapa da sua vida, por essa fase, tem coisas que não valem realmente o desgaste emocional. E eu posso te falar com autoridade, porque eu já passei por essa fase, sabe? E eu louvo ao Senhor que hoje, realmente, pela graça dele, pela identidade que ele me deu, eu posso dizer, eu encontrei a minha centralidade no Senhor. E assim eu espero que seja na tua vida. Tenha uma boa tarde, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.